Soberano Deus, Deus de toda graça, Espírito Santo, eis aqui o teu Filho, Senhor. Veio para ministrar a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, Deus, conduza o teu Filho. Espírito Santo, retribua ao Senhor no mesmo nível, Espírito Santo, que ele se entregou e que ele irá se entregar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queria que os irmãos abrissem, por favor, em Lucas capítulo 15. Quero agradecer aos meus pastores pela oportunidade, por me incentivarem, por ser uma inspiração para mim. Agradecer a Lívia, o Ed, por preparar tudo, deixar tudo direitinho. A todos que teve a oportunidade aqui. A palavra se confirmou na boca de cada um que estava aqui, que subiu e tomou essa tribuna. Quero agradecer minha namorada Eduarda por ter orado pela minha vida, por ter entendido também o tempo que eu estava estudando, tive que me ausentar um pouquinho. Agradecer minha mãe também, que orou pela minha vida e que deixou a casa toda em silêncio, porque bater as panelas fica meio difícil de estudar. Muito obrigado. Agradeço a todos que estão aqui. Creio que iremos receber grandes coisas da parte do Senhor. Vamos ler a palavra. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Podem se assentar. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida. Lucas capítulo 15, por coincidência, foi uma das primeiras palavras ao qual eu tive a oportunidade de falar aqui nesta igreja. E é um motivo de grande alegria poder pregar aqui nesta palavra. Mas antes, eu quero falar um pouco do tema, que é na mesa tem provisão. E eu já quero dizer que na mesa que tem provisão é na mesa em que Jesus se assenta. Porque quem melhor para nos prover algo, senão Deus, Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Antes mesmo dele nos formar no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Então, ele sonda e conhece os nossos corações. Então, quem melhor pessoa nos céus e na terra, melhor para prover algo sobre as nossas vidas, senão aquele que nos conhece melhor do que todos. E entrando aqui na palavra, vai dizer que chegou-se a Jesus, publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus começaram a murmurar, porque Jesus se assentava com publicanos e pecadores para comer. Primeiramente, eu quero falar quem eram os publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos, que eram judeus, que deixaram de seguir os ensinamentos judaicos para servir ao Império Romano. E por que eles eram tão odiados pelo povo judeu? Porque eles adiantavam o dinheiro do bolso deles como imposto para o Império Romano, e quando ia cobrar o povo judeu, que era o povo deles, eles colocavam juros em cima disso. Ou seja, passava o povo deles mesmo para trás. E por isso eles eram tão odiados e tratados como pecadores. Os fariseus eram um pequeno grupo de religiosos que criam em Deus, eram judeus, mas eles tinham um ego muito elevado. Eles achavam que o Messias só viriam para eles, só viriam para o povo judeu. E Jesus vem e prova totalmente ao contrário, que Jesus vem para todos. Os escribas são doutores da lei e também são guias espirituais, considerados guias espirituais da época. E eles falam aqui que Jesus estava recebendo pecadores e publicanos. Isso se trata de uma das passagens em Lucas capítulo 5, quando Jesus está andando e vê Levi sentado na sua tenda, ao qual ele cobrava os impostos. Levi, ele era um publicano também. Mas a atitude de Levi demonstrou que mesmo ele sendo publicano, ele merecia ser salvo por Jesus. Porque quando Jesus chama Levi, Levi prontamente larga tudo o que ele está fazendo e começa a seguir Jesus. E chama Jesus para ir na casa dele e faz um grande banquete.
E nesse grande banquete, ali se assentam muitos publicanos, e está Jesus comendo ali, conversando, e vendo os fariseus e os escribas isso, eles começam a murmurar com os discípulos. Por que seu mestre se assenta com publicanos e pecadores? Aí Jesus vem com sua grande sabedoria e dá uma resposta linda. O médico não é para os sãos, e sim para aqueles que estão enfermos. Jesus também vem dizendo, eu não vim para os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Aí já era para os fariseus e os escribas ter uma mudança de mentalidade, mas não, eles continuaram murmurando. Gente, para e preste atenção nisso daqui. Um pecador, considerado pecador, traidor, cobrando imposto, sendo infiel ao povo dele mesmo, está chamando Jesus para se assentar à mesa. Enquanto o justo, que é fiel a Deus, que se assenta à mesa de Deus, ao invés de chamar Jesus para a casa deles, não, começa a murmurar e fica falando. Essa, infelizmente, é umas atitudes que temos até o dia de hoje. Somos fiéis, estamos na casa do Senhor, mas se a gente vê um pecador tendo prosperidade, pastor Robert, a gente fica, que é isso? Começa a murmurar com o Senhor. Mas Senhor, eu isso, eu aquilo, eu faço isso. Mas quem precisa mais? Quem está ferido, quem está machucado, quem está enfermo? Ou você que está saudável? Acho que é quem está enfermo, né? Eita, maravilha! Você pode estar até passando um pouco de dificuldade, mas você está sentado à mesa do Pai. E na mesa do Pai você tem provisão de Deus. Eu tenho certeza que quem está sentado à mesa aqui nesta noite não tem necessidade de nada. Eu creio que tem um alimento. Meu Deus do céu, tem uma conta faltando para pagar. Do nada tu consegue acertar uma venda, Everton. Ou se não, evangelista Adriano, o telefone toca. Pô, tem como vir aqui amanhã? Fazer um trabalho? Essa é a provisão de Deus. Mas a gente está tão obcecado pelas promessas de Deus que a gente não vê a provisão chegando. E a gente fica igual o fariseu, murmurando. E murmura, e murmura, e murmura, e murmura. E você nem está percebendo que quanto mais você murmura, mais distante da promessa você vai ficando. Se assenta à mesa. Espera com paciência no Senhor. A promessa vai acontecer. Mas enquanto não acontece, Deus está te preparando para receber essa promessa. E Jesus, vendo aquela situação, que os fariseus e os escribas estão murmurando de novo, ele propõe a eles 3 parábolas. A primeira parábola é das 99 ovelhas e uma que está perdida. A segunda parábola é das 10 dracmas e uma que se perde. E a terceira parábola é do filho pródigo. Eu quero adentrar elas aqui. A primeira ele vem dizendo que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que vem e a acha. E achando-a, põe sobre seus ombros e cheio de júbilo ou alegria, volta para sua casa e fala com seus amigos e vizinhos: olha, alegrai-vos comigo, pois eu achei a ovelha que estava perdida. No versículo 7 ele vem dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí vem a segunda parábola, ou qual mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não varre a casa, acende a candeia e busca com diligência a dracma perdida, e achando, avisa as amigas e a vizinha, para alegrar-se com ela, pois achou a dracma perdida. E o versículo 10 vem dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Perceba que na primeira parábola, na segunda parábola, ambos têm alguma coisa perdida. Jesus traz isso
para mostrar para aqueles que estavam assentados ali que aquilo que era importante para eles, e quando se perdia, eles procuravam, Jesus fazia a mesma coisa quando perdia alguém. Mas eu fiquei um pouco encucado com isso, porque aqui está falando de quem está perdido, quem está lá fora, quem está lá no mundo, quem nunca aceitou Jesus. Mas como é que Jesus está falando que de início tinha 10 dracmas, de início tinha 100 ovelhas? Ou seja, já é algo que já é de Deus. Aí eu entendi que Jesus na cruz do Calvário, com um preço de sangue, comprou toda a humanidade. Então não tem essa de quem está lá fora não é de Deus. É de Deus. Na segunda parábola, diz que busca com diligência. Diligência é uma busca minuciosa, é uma investigação. Ou seja, cada detalhe está sendo visto, cada passo. Então não tem essa. Jesus não quer perder ninguém. Só fica perdido quem quer. Isso é certo. Só fica perdido quem quer. Meu irmão, eu já quero profetizar aqui, porque é uma quinta profética, que a sua família vai servir sim ao Senhor. O teu pai, a tua mãe que está perdido vai ser achado. Os seus primos e primas, família, todo mundo vai ser achado. Aqui já era um grande tapa na cara dos fariseus. Aqui já era para eles terem entendido que Jesus não fazia acepção de pessoas, que todos sim mereciam ser salvos e merecem. Vivemos os tempos da graça, ao qual Deus busca os seus filhos e busca os que estão perdidos. Mas na terceira parábola há uma diferença. Na terceira parábola, esse que é citado aqui é filho. Esse já estava sentado à mesa há muito tempo. Desde quando era criança, ele se assentava à mesa. A diferença da primeira e da segunda parábola é essa. Está perdido, nunca aceitou Jesus. Não tem o direito ainda de ser filho, porque só é filho de Deus quem reconhece o Filho, quem reconhece o Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é filho de Deus. Mas, da terceira parábola, é o filho pródigo, o que está se afastando. E Jesus começa. Havia certo homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a sua herança e um dia após vai para uma terra longínqua e passa a viver de forma vã. É como se ele estivesse pegando tudo o que ele aprendeu e jogando no lixo. Sabe, o teu ministério, quando você se afasta da presença do Senhor, você está pegando o seu ministério, está amassando ele e está jogando no lixo. Sabe, os teus dons, você está enterrando os seus dons quando você se afasta da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. O local aonde você se assenta na mesa sempre vai estar te esperando. Porque o teu local na mesa não pode ser substituído por ninguém. Deus não aceita te perder. Só fica perdido quem quer. E o filho se afasta. E essa decisão não é de um dia para o outro. Porque ninguém decide sair da casa do pai de um dia para o outro. É uma decisão que ele já vem tomando há muito tempo. É um projeto que ele vem trazendo na cabeça dele há muito tempo. Há muito investimento do inferno sobre a cabeça dele, para que ele saísse da casa do pai. E ele sai. Gasta tudo o que ele tem, joga tudo fora, suja as suas vestes, se prostitui, bebe, tem diversos amigos, festeiros, que estão ali se aproveitando. Aí a Bíblia vai dizer que naquela terra chega uma grande fome.
Aí ele vê um indo embora, outro indo embora, outro indo embora. O dinheiro acabou, tá sem teto, tá sem nada. E ele vê que ele fica sozinho. Ele vai e procura alguém para ajudar ele. E um homem deixa ele dormir na casa dos porcos, no chiqueiro. E ele vendo os porcos comerem, ele deseja comer a comida dos porcos. Mas aí quando ele chega no fundo do poço, quando ele vê tudo que ele perdeu, dá um estalo na cabeça dele. Cara, na casa do meu pai, os servos têm pão para comer. Na casa de meu pai eu tinha provisão, eu tinha alimento. Eu andava bem vestido. E ele se vê naquela situação e decide voltar para a casa do pai. E voltando, o seu pai vê ele de longe e prontamente, de braços estendidos, ele vai correndo ao filho. Agiu de íntima compaixão com o filho, isso é lindo. Sabe, o filho caluniou ele, largou ele, deixou ele de lado, mas ele continua sendo filho. O pai abraça ele e ele fala: pai, perdão, pequei contra os céus e contra ti. O pai prontamente perdoa. É filho. E ele diz: pai, me põe como um dos seus trabalhadores. O pai: não, você é meu filho. Chamou os seus servos, trazem vestes novas para ele, calçados novos. Mate um bezerro e vamos festejar, pois o meu filho que estava perdido foi encontrado. Gente, isso é lindo. Ele retoma a posição de filho, mas o seu irmão, vendo toda aquela festa, tudo aquilo, ele fica um pouco com raiva. As pessoas chamam ele para entrar e ele diz que não ia entrar. O pai chega também, pede para ele entrar e ele fala que não vai entrar, porque ele nunca matou um bezerro para ele, para que ele festeje com os amigos dele. Nunca. Aí o pai, vendo aquilo: meu filho, tudo que tem aqui é seu. Você é um justo. Então não tem necessidade de você sentir ciúmes do teu irmão, pois tudo que tem aqui é teu. Teu irmão estava perdido. Vem e alegremos junto com ele. Eu entendo que esse irmão aqui é como se fosse um fariseu. Alguém que entende das escrituras, alguém que está na presença, alguém que está na mesa, mas que não tem conduta de quem está, não tem a conduta de quem está na mesa. Não anda conforme a mesa anda. Porque eu, sendo um filho, eu vou andar como meu pai. Meu pai é meu espelho, é referência. Então eu ando como ele anda. E o filho mais velho não tem essa conduta. Mas o pai entende isso também. Entende que somos humanos, entende que erramos. Mas ele também entende que isso não deve continuar. E muda o pensamento do filho com palavras de sabedoria. Devemos ser imitadores de Cristo. E será que estamos imitando mesmo? A gente sabe que não dá para alcançar o nível de Cristo, porque o que Cristo fez ninguém pode fazer. O preço que ele pagou ninguém mais pode pagar. Já foi feito. Mas devemos andar como ele andava. E enquanto a você que se desviou dos caminhos do Senhor, Deus nunca se esqueceu de você.
Você ainda tem o direito de filho. O seu lugar na mesa está guardado. Você é filho. E Deus te ama por isso. Porque você é filho dele. Enquanto a você que está perdido, que nunca serviu ao Senhor. Você é dele também. Ele te comprou com um preço muito alto. Você tem valor, você é precioso. E ele não te perde. Ele busca com diligência a sua vida, a sua alma. E ele vai achar. E ele vai achar. Vai, Senhor, agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus.